gente, a cidade está desenvolvendo, mas e isso aqui, no meio do caminho, nesse brejo no meio do caminho? Né? Aí foi quando nós sentamos, eu e o prefeito, e falou, Cristiano, vamos definir obras para todas as áreas da cidade, né? Aí ele falou assim, o que você pretende? Eu falei, deixa eu passar para o senhor as minhas ideias. Aí passei, fui muito bem recebidas e ele aprovou, né? Então, assim, tem o Parque da Biodiversidade, tem o Mirante do Lago, né? Que é aquela Bacana. parte ali, vamos fazer uma pista de caminhada, vamos preservar aquela área de APP, entendeu? Então, assim, a infraestrutura, ela não é muito bacana, isso não caminha só, caminha com o meio ambiente, Sim, é um jogo de time, de equipe, né? exatamente. Então, assim, se um faz o gol, o outro tá dando um respaldo ali, tá cooperando, porque muitos desses projetos precisam, assim, caminhar mesmo com outras secretarias. Então, É, a infraestrutura está realmente trabalhando, mas trabalhando em parceria, né? sim, na verdade é uma engrenagem, né, Natanael? Uma engrenagem quebrou, as outras não funcionam. E graças a Deus as engrenagens têm trabalhado muito ligadas, sabe? E a Secretaria de Infraestrutura, além dela ter as pernas próprias, ela tem que acolher as outras secretarias. Porque, por exemplo, vai fazer a reforma de um PSF, é a Secretaria de Infraestrutura. Vai fazer uma ampliação de uma escola, é a Secretaria de Infraestrutura. Montar um evento. Montar um evento, a Secretaria de Infraestrutura dá todo o suporte. Vai construir o Canil, que é um dos projetos, né, que vai fazer o Canil municipal aí. A infraestrutura está ligada. Então, a secretaria ela tem o privilégio de trabalhar junto com todas as secretarias. Né? Então, você, nesse apanhado, você vê que tem obras para todo canto da cidade. Né? Que E bacana. isso dá um reconhecimento muito grande para nós, assim, um privilégio para nós de poder participar do desenvolvimento da cidade. Deixa eu te falar, o projeto do Porto tem como ideia atrair também, né, como se diz, um berço turístico para Campo Belo. Porque a gente olha lá, assim, o conjunto de águas que tem, né, agora asfaltada a possibilidade de vir. E às vezes a gente olha para, um exemplo, Boa Esperança, que foi, a gente bateu um papo com o Dr. Braulio aqui com a Gisele, mas você pega Boa Esperança, como foi bem aproveitado as águas, né? Lógico que tem N fatores que diferenciam, mas a ideia do Porto dos Mendes além de um local de fácil acesso, um local que você possa fazer eventos de jet ski, que você possa fazer, como um exemplo, encontros de motoqueiro, um exemplo, e N eventos. É atrair isso para lá e pegar uma população que às vezes ficava um pouco a palavra, deixa eu usar a palavrinha certa, ficava às vezes um pouquinho descolado, um pouco lá mais isolado, porque às vezes estrada de chão dificultava às vezes a ter esse trânsito para lá. O que eu percebo? Que a estrada asfaltada agora, ela meio que colou, sabe? Tipo assim, ó, esse povoado, o pessoal tá mais aqui. Não, as pessoas vão com mais frequência para lá. Então, assim, a população camponense vai com mais frequência para o porto. E criou agora esse escoamento, porque agora vamos dizer assim, o início de um berço turístico para atrair pessoas para vários lazer. Você poderia falar alguma coisa? Assim, tem possibilidade de alguns eventos serem feitos, alguma coisa que possa ser falado para lá? Porque tem um projeto para ampliar, né? Uhum. Eu acho que depende de algumas coisas de recursos que talvez estão para vir ou não, se for aprovado ou não, algo desse tipo. A ideia é ampliar para atrair mesmo pessoas para lá. Fazer um local, além de bem cuidado, um local turístico também. Seria essa? Na verdade, o Porto dos Mendes, o distrito, ele tem um potencial turístico gigante, né? A orla do Porto, a construção dessa orla do Porto, ela vai trazer esse interesse turístico e potencial hoteleiro ali da região, né? Porque o que acontece? Foi conseguida essa verba junto ao Ministério do Turismo e são quase 4 milhões, né? Nós já fizemos o projeto, foi apresentado no dia lá da festa, e aí se percebe que agora só falta o Ministério do Turismo validar o projeto e a gente licitar, né? A gente já deu entrada no Ministério, né? Geralmente não tem nenhum problema, alguma Questões burocráticas mesmo. exatamente, de aprovação de projeto mesmo. E aí vai ser eu acredito que um potencial turístico gigante para Campo Belo, porque a região do Porto dos Mendes ali, ela pega o Furnas e o Rio Grande, né? E você percebe ali que as margens são gigantes para potencializar o turismo, a hospedagem, né? Você começa a perceber o interesse
pelo fato, por exemplo, há algum tempo atrás, lote lá era 20, 30 mil reais. Hoje você não acha lote por menos de 100 mil reais. Tá? A estrada já valorizou de cara. A estrada valorizou e a estrada ela não trouxe benefício só para o porto, né? Mas ela trouxe para toda aquela região rural dali. Os produtores. Exatamente, para escoamento de produção, né? Seja gado, grão, seja o que for, qualquer tipo de insumo, exatamente. Facilitou bem hoje. Não, e até mesmo a Secretaria de Infraestrutura, porque a manutenção daquela estrada, né, de terra todo ano, aquilo gerava um custo absurdo, né? Hoje a manutenção é bem mais fácil. E eu vejo que atrás, esses dias a gente estava numa confraternização da minha esposa, com o pessoal do trabalho, e era ali próximo da Lucinda, sabe? A gente estava saindo à noite. A hora que nós estávamos saindo à noite, tinha 2 carretas vindo, carregadas de alguma coisa, não sei se elas carregaram alguma fazenda, alguma coisa, mas eu disse assim para minha esposa, olha como fica mais atrativo. Porque estrada de chão, por mais que cuida bem, né, sempre foi muito bem cuidado, mas assim, buraco, desgasta, peças de veículos desgasta mais rápido, né? Então imagina esses veículos aí que carregam toneladas, né? Eu disse agora, falei assim para minha esposa, olha essas 2 carretas vindo carregadas, sentido Porto Campo Belo, vindo de algum local, né? Eu falei assim, o asfalto bom, não tem trepidação, buracaiada, pode haver uma procura maior, um interesse maior, porque se uma empresa tinha um gasto X com manutenção de peça porque paga muito estrada de chão, aqui já diminui o custo para isso, para os trabalhadores, para a população que está lá, para o trabalhador rural que está ali. Então, eu vejo assim, que facilitou, igual você falou, não é só para o porto, mas para quem trabalha, né, para uma fazenda que tem ali, para um agricultor que está ali, para ele transitar, vai diminuir o custo dele, custos que ele tinha em manutenção, vai diminuir. Então, assim, realmente é algo assim, muito interessante. E eu fico feliz assim, porque o Cristiano, porque você vê que era uma região que precisava ser mais aproveitada. Agora, a minha dúvida, tem risco, porque é uma coisa que não depende, talvez, aí já da infraestrutura. Como que é a questão da água ali, do nível da água? Depende de furnas, para a questão ali, só para mim entender, como leigo, tem risco de abaixar, não? Ou ali, como é que está esse esquema da água ali, que teve uma época de seca que baixou muito? Como que funciona ali, se você puder, só para mim, nível de curiosidade mesmo? Na verdade, isso é uma pergunta muito interessante, Nathaniel, porque eu até questionei isso também na engenharia, né? A gente está fazendo um projeto gigante para a Orla do Porto, e aí eles me disseram que houve essa estabilização dessa água. Lógico que a gente não pode prever os fatores climáticos futuros, mas a tendência é que ela fique ali na região que está, sabe? Não, a tendência não é aumentar, mas também diminuir, não. Represar não pode? Não pode. Não pode. Né? Então, Boa Esperança é represado. Boa Esperança, eu não sei. Não sei se é represado, mas ali não pode represar. Não. No Porto não pode. Não. Mas o potencial turístico dali é gigante, sabe? A Orla é um projeto maravilhoso, sabe? Os elementos que ela contém, sabe? Vai ter estrutura para você montar uma barraca, para você fazer um churrasco com a família, né? Para você privilegiar e fazer os eventos também, né? Com certeza. Esses eventos que trazem a mobilidade, né? A atração turística para Campo Belo. Não, e outros moradores riem até aqui em cima, porque dá para vender uma coxinha, vender uma marmitex, alugar um rancho, exatamente, alugar uma casa em época de festa, né? Às vezes a pessoa tem um terreninho parado lá, já anima a construir um ranchinho com uma piscina e alugar ali. Então, assim, valorizou, né? Você vê também por esse lado? Não, sim, e isso é muito cultural de Campo Belo. Geralmente você conversa com a pessoa, esse final de semana eu vou para a roça. Esse final de semana eu quero ir para um rancho para descansar. Então, assim, você percebe essa migração aos finais de semana para as extremidades, para a zona rural, para rancho. E isso, principalmente para o porto, vai ser espetacular, inclusive para a parte hoteleira, né? Você já começa a ver as movimentações de criação de pousadas lá, mesmo antes do projeto sair. E existe uma especulação, inclusive, das cidades vizinhas, como potencial turístico. Não, vamos passar o final de semana no Porto, sabe? Mas quando a gente fala de Porto, né, a gente olha também por Campo Belo inteiro. A gente tem outras regiões que a gente tem olhado, né, com olhos sensíveis de desenvolvimento mesmo, né? A gente vê o Bom Jardim, né? O Bom Jardim era uma comunidade totalmente esquecida, né? A gente vê hoje, as ruas já estão calçando, né? Você vê lá embaixo o pessoal
fazendo a pescaria, entendeu? Então, assim, em cada região você vai observando o potencial dela, né? Então, assim, esse olhar macro a gente tem que ter para diversificando as infraestruturas. E são frentes que, assim, trabalham sem parar, porque, um exemplo, a questão rural não para, né? Porque... por exemplo, chuva é uma época que deve ser mais complicado, é uma época que talvez a infraestrutura trabalhe mais, porque tem que estar sempre dando manutenção nas estradas, etc. Mas não somente isso, né? Você tem reparos que não param. Hoje tem uma frente que você fala assim, olha, às vezes demanda mais esforço aqui, as pessoas vêm muito aqui, estamos na cidade toda, mas tem hoje uma frente que sempre puxa muito ou não? Ou é variado? Não tem como fazer assim, essa percepção? Na verdade, dentro daquele propósito que eu comentei com você, eu sempre prezo muito pela área rural de Campo Belo, né? Não esquecendo a cidade, quando a gente fala de zona rural, eu acho que a gente aborda todas as pessoas, que é aquilo que eu comentei. Hoje em Campo Belo, culturalmente, você não vê a pessoa falar assim, eu quero montar um negócio, ela tem um trabalho, fala, eu tenho um sítiozinho e tem uns bezerrinhos lá. Final de semana eu vou para a roça, tem um pomarzinho lá. Então, assim, essa raiz, né, da área rural, ela existe, acredito que 90% da população de Campo Belo. E eu acredito que mais de 60% da população de Campo Belo frequenta a zona rural nos finais de semana. É tradicional um ranchinho, né? Exatamente, um rancho, um sítio, né? É tradição. Então, assim, eu quero um pedacinho de terra para eu plantar isso, eu tenho um pedacinho de terra para ter 2 bezerros ali, né? Então, assim, o meu olhar hoje ele é muito voltado para a zona rural. Que bacana. E eu vejo assim, aqui veio em andamento, né? Assim, eu lembro algumas coisas da época Alisson e Adalberto, mas eu vejo assim que o Adalberto deu continuidade, está dando, porque eu lembro quando fizeram o asfalto ali para o Capão, né? O tanto que valorizou ali para o Capão, facilitou o trânsito, né? Pessoas adquirindo um ranchinho e etc. Ali. E vejo também, né, Oxana, assim, que tanto a prefeitura como demais secretarias está com esse olhar para Campo Belo como um todo. É que eu percebo e falei aqui tanto com a Maria Paula como com a Gisele, porque eu vejo um exemplo, essas ações que teve agora, que foram para as comunidades rurais, levar atendimento médico, etc. Então, eu vejo que é um olhar para Campo Belo, assim, para Campo Belo como um todo, né? Então, agora, a praça, como ficou ali, acabou aquele projeto de iluminação, vai avançar, você tem uma ideia? Não, na verdade, a questão da praça, aquilo foi um paliativo, porque a praça já foi licitada, ela vai ter que passar por uma reforma, o contrato já foi assinado, só não vamos iniciar a reforma da Praça Central por causa do Dia da Cidade, que não vai dar tempo de entregar, né, por questões de obras mesmo. Temos 2 meses por aí, a obra são de 6 meses. Então uma coisa vai conflitar com Mas a iluminação vai mudar tudo, sabe? Vai ter irrigação. Então vai estar melhor do que está. Melhor do que está. A gente fez aquilo porque realmente estava precisando, né? Ficava um pouco escuro, né? Sim, e não só lá, né? Nós temos outras praças que a gente já fez o levantamento, que vai melhorar a iluminação. E olha pra você ver que interessante, eu fiz o levantamento, até recebi ontem, de quantas praças Campo Belo tem hoje. Campo Belo tem 67 praças. É um número gigante, né? E dentro desse planejamento de trabalho nosso, a ideia é revitalizar e dar manutenção em todas essas praças nos próximos anos. Um nível de curiosidade assim, minha. Tem possibilidade dessas praças serem iluminadas, aquele olho vivo, as câmeras serem colocadas ou não? Ou tem outras questões em jogo, talvez leis, proibições, ou não? Não. Isso é uma atividade da pasta da Gisele, desenvolvimento, ela está fazendo esse trabalho já. Agora parece que vai ser implantadas mais 30 câmeras, né? Ah, tá. Então vocês, essa parte não é com vocês. Não, mas a gente faz tudo em conjunto. Em conjunto. A gente está fazendo uma revitalização ali na praça da Benjamin Constant, né? Ali tinha uma árvore antigamente, agora era árvore, né? Mas sabe por que eu tô te falando isso? Porque é de nível de fiscalização mesmo, porque às vezes você vê assim, a prefeitura ela revitaliza uma praça, ela organiza, ela põe lá iluminação, ela organiza plantas, etc. E às vezes pessoas por questões de vandalismo mesmo vai e, poxa, é um dano, né, para o cofre público, uma questão assim também de educação, de descaso com outras pessoas, mas nesse nível mesmo, de poder
preservar ou às vezes até punir quem está fazendo a anarquia, né? Mas assim, só de você falar que tá para ampliar, já mostra que o que a gente está vendo ali ainda não é o geral, e se vai melhorar de como já está, a gente já pode ter uma ideia futura. Lembrando que tá recente, né? Tá quanto tempo no cargo, o Cristiano? Vai fazer 7 meses agora. 7 meses, 7 meses. É muita coisa, né? Alguém pode dizer que você está querendo fazer tudo no primeiro ano. Não, né? Já começou assim, tem muita coisa até o final. A gente tem trabalhado bastante, né? O Adalberto, ele é um carrinho a 220 por hora, né? Ele fala, vamos fazer, ele vai passando pra gente. E então assim, a gente vai planejando, sabe? A vontade mesmo era resolver tudo de uma vez. Mas os recursos são limitados, né? Hoje o sistema público é muito burocrático, né? Por exemplo, você quer fazer uma obra hoje, do momento que você define de fazer ela até o contrato, é no mínimo 4, 5 meses. Né? Existe toda a burocracia legal e tudo mais. Então, assim, não é igual no mercado, no sistema privado, você fala, não, vou fazer uma obra que amanhã já tem 50 pessoas trabalhando. É mais lento, né? E deixa eu te falar, até tinha anotado aqui, tem alguma área sensível, algum planejamento para áreas sensíveis de Campo Belo, talvez ainda não foi executado, mas talvez você possa falar que está no gatilho? Dá um exemplo para você, não sei se já foi resolvido, creio que já, mas aquela questão de quando havia fortes chuvas ou torrentes de água, assim, às vezes a prainha subia muito o nível da água, aquela questão ali já deram, creio que já resolveu, ou tem alguma coisa que você possa falar? Sim, na verdade, a Avenida Sanitária, ela está quase chegando ali na prainha, né? Ela já chegou naquela ponte ali no fundo da vila. É para resolver? Então, na verdade, até o final do ano ela vai chegar ali na prainha, então assim, isso vai diminuir muito, né? Tá. E tem a questão também, porque aquela água ela vem de Candeias, né? Então está sendo feito um estudo do Consani, né, que é uma empresa parceira nossa, para ver o que pode ser feito dali para trás. Talvez criar uma barreira no meio de Campo Belo e Candeias para segurar não chegar essa com tanta água, força, isso, né? Porque ela já chega com muita força ali na prainha. E aí até ela atravessar a cidade, quando você chega no final da cidade, ela já está totalmente acumulada, né? Mas as obras que têm sido feitas de infraestrutura da Avenida Sanitária ali, ela vai diminuir bastante. E agora também a gente tinha um problema que era comum acontecer ali no Jardim América, né? Ali nas últimas ruas do Jardim América, que as casas alagavam, né? Porque a tubulação não aguentava e a água voltava naquelas ruas. O Fabrício Demai está fazendo um trabalho, já começou essa semana um trabalho para a gente erradicar esse problema lá, entendeu? Que bom. Se pudesse citar, o Cristiano, deixa eu te pôr no aperto, três projetos, pudesse citar, ou obras, né, que você considera até hoje, praticamente poucos meses ainda, né, os mais relevantes que você atuou, que a Secretaria de Infraestrutura atuou, você poderia citar talvez 3, pode ser até mais, mas 3, assim, um que você lembre. Tá. Fala assim, olha, projetos bacanas que a gente iniciou isso. Poderia citar para nós aí? Claro, claro. Na verdade, a gente deu continuidade nos projetos que já estavam em andamento, Avenida Sanitária, Interceptores, já eram projetos, né, muito importantes, mas eu acredito que dentro da infraestrutura essencial, né, eu acredito que hoje o trevo, né, da BR-354 vai ser uma das melhores obras que eu vou ter a oportunidade de trabalhar. Que bacana. Né, pensando na qualidade e segurança dos moradores, dos veículos que passam naquela região, né, que é um desejo de anos de toda a população. Eu tive o privilégio de estar a pedido do prefeito Adalberto em Belo Horizonte, com a aprovação, né, do DENIT sobre esse trevo. A gente está encaminhando as últimas documentações para a gente licitar. Então esse trevo agora realmente vai sair, né? E quando fala de infraestrutura potencial, a Orla, ela me traz uma esperança muito grande, no sentido de auxiliar na vocação, né, do desenvolvimento de Campo Belo, mas principalmente o Parque de Exposição. Porque... Feiras, né? Não, na verdade, quando o Adalberto me convidou a ser secretário de Infraestrutura, né, eu falei assim, nos primeiros dias, falei, prefeito, eu só quero pedir uma coisa para o senhor nesse mandato. Eu falei, não, pode falar, né? Ele falou assim, o que você deseja? Eu falei, eu queria que o senhor me desse a oportunidade de revitalizar o Parque de Exposição, sabe? E aí ele na hora, falou, não, nós vamos fazer isso, né? Vamos correr atrás, e tanto é que no financiamento que foi feito, né, pelo banco, foi um dos projetos que ele colocou como cabeceira lá, sabe? Por quê? Ele sabe da força do nosso agronegócio.
né? E o que acontece? Como eu sou da zona rural, né, eu vivo muito a zona rural, o potencial